Rádio Literária Mais, livros, arte e muito mais. Rádio Literária Mais, literatura no ar pra você escutar. Poesia para o corpo, poesia para a mente, poesia para a vida. Vai começar poeticamente. O corpo pede poesia, a mente pede poesia, o coração quer poesia, a vida pede poesia. Poete pede poética, poeticamente. Poética, poética, poeticamente. O corpo pede poesia, a mente pede poesia, o coração quer poesia, a vida pede poesia. Poete pede poética, poeticamente. Poética, poética, poeticamente. No Poeticamente de hoje, a gente bate um papo com Bruna Esteves, que é uma escritora, poeta baiana, uma pessoa talentosíssima, que vai nos presentear aqui com uma boa conversa e, claro, com muitas de suas poesias também. Então você já fica aí, porque eu já vou chamar a Bruna para bater esse papo com a gente. Olá a todos, eu sou Bruna Esteves, escritora e jornalista baiana, falando diretamente de Salvador para a Rádio Web da Literária Mais. É um prazer enorme estar participando do programa, e o primeiro poema que escolhi para a abertura se chama Em Busca de Mim. É um poema antigo, publicado na antologia El Poético da editora Holandas, mas que representa até hoje o sentimento de me autoafirmar escritora, de resgatar a minha essência e o meu propósito no mundo. Olho para o céu estrelado. Vejo pontos luminosos na escuridão. Não há nada a dizer, apenas sentir. Silêncio, calmaria e imensidão. Aqui dentro reside um furacão, um turbilhão de pensamentos atônitos procuram respostas e aceitação da alma, da vida e do existir. Na imortalidade que me abraça, de outras vidas, outros amores, estou em busca de mim. Procuro um sinal verde, trilhos para os meus anseios, leveza para o meu viver. Olho para o reflexo no espelho. Vejo pontos luminosos em meu ser. Há um universo que me habita. Estou em busca de mim. Que lindo, Bruna, aquele tipo de texto que faz a gente arrepiar, muito obrigada. Mas eu queria que você dissesse agora pra gente qual foi o momento, né, assim, se você lembra, qual foi o momento em que a poesia te escolheu, porque geralmente nós escritores, nós temos essa coisa assim de, sabe, um momento em que a gente desperta pra literatura, que a gente escolhe aquilo, ou então o inverso, às vezes é a literatura que nos escolhe também. Eu queria saber se você lembra de qual foi o momento que a poesia te escolheu, a literatura no geral também. Eu adoro ler poemas, mas confesso que nunca fui aficionada por poesia. Este sentimento mudou quando eu li os livros de poesia de Mateus Peleteiro. Nossos corações brincam de telefone sem fio e Caminhando sobre o Fogo. Um tempo depois, o próprio Mateus, que também é um escritor baiano, ele me apresentou diversas obras do escritor teuto-americano Charles Bukowski, e eu simplesmente me fascinei pela maneira como ele fazia poesia. O livro Amor é Tudo que Nós Dissemos que Não Era é o meu favorito. E a partir de Bukowski, eu percebi que eu também poderia fazer poesia. Bacana, Bruna. A gente sabe que nós sempre temos influências, né? Artistas, principalmente, sempre se inspiram em obras ou em autores, em artistas em geral. E aí eu queria aproveitar essa deixa e perguntar para você quais foram as suas influências, né? Conscientes ou não, quais foram os autores, livros, músicas ou vivências que de repente moldaram aí a sua forma de escrever. Conta pra gente. Poesia, eu já citei 2 nomes anteriormente.
o Mateus e o Bukowski. Esses 2 autores foram decisivos para que eu mergulhasse no mundo da poesia, com um olhar diferente que eu tinha sobre o fazer poético e literário de modo geral. Eu gosto de Mário Quintana, Manuel de Barros, Fernando Pessoa, e apesar de não ter me debruçado sobre as obras de Adélia Prado, eu já li alguns poemas soltos pela internet e também gosto bastante. Excelentes nomes, né, que você trouxe aí pra gente, inspirações realmente. E aí, emendando nessa coisa, eu queria te perguntar sobre o teu processo criativo. O teu processo, ele é mais caos, ele é mais ritual? Você tem, assim, de repente, um processo que você segue, algum ritual, algum hábito, algum costume, ou você simplesmente deixa fluir realmente aí a tua escrita? Às vezes eu sinto e provoco o texto, mas eu tento não mecanizar o processo, sabe? Pois certos hábitos ou rituais podem enrijecer e até limitar o fazer literário. Como já dizia Rubem Alves, um escritor que eu admiro muito, a arte são pássaros em voo. Com isso ele quis dizer que o pensamento, ele deve voar livre. E nós devemos estar abertos e receptivos para as chegadas de ideias inesperadas e, acima de tudo, estarmos atentos ao que nos cerca, pois o olhar poético é um exercício que exige tempo, silêncio, contemplação e vagareza para processar o que se vê. O corpo pede poesia, a mente pede poesia, o coração quer poesia, a vida pede poesia. Poética, poética, poeticamente. Você é o tipo de pessoa que adora poemas? Que maravilha! O que eu vou te indicar não é um simples livro, é uma verdadeira obra de arte poética. No livro Trajetória e Outros Poemas, da autora Rubenita Alves Moreira, você encontra poesias que exalam pessoalidade, sentimentalismo e contexto histórico. Todos os poemas são escritos em português, inglês e espanhol e uma seção de ilustrações feitas pela própria autora. Já sabe, né? Vai agora no site literariamais.com.br/shop e garanta o seu exemplar. Boa leitura e ótimas poesias. Já estou sabendo. Me disseram que você é do tipo que ama ler textos intensos, reflexivos, gosta de ler sobre amor, relacionamentos e todas as nuances que os envolvem. Então sua próxima leitura já está selecionada. O livro Nuances do Amor da autora Bruna Esteves vai te entregar crônicas curtas sobre o amor e suas múltiplas facetas. Você pode garantir seu exemplar no site literariamais.com.br/shop. Boa leitura! Bruna, a gente acabou de ouvir aí uma publi falando do livro Nuances do Amor, que é um livro de sua autoria, é um livro com textos, né, mais voltados ali para a crônica, para textos que falam sobre o amor, desilusões amorosas. E eu queria aproveitar, então, isso para te perguntar que outros gêneros você escreve além da poesia, né, porque me parece que você é uma autora muito versátil, que você gosta de viajar aí entre gêneros literários, então conta pra gente quais são os gêneros que você costuma escrever. Além da poesia, eu escrevo contos, microcontos e crônicas. Eu já publiquei 2 livros, As Nuances do Amor, pela editora Verso e Prosa, em meados de 2023. E no mês de dezembro do ano passado, eu lancei o meu primeiro e-book, que se chama Vidas Baianas. Muito bom, inclusive eu estou ansiosa para ler Vidas Baianas, que é um livro de contos, não é isso? Todos os personagens são da Bahia e você mostra ali cenários, né, cultura baiana, então já fica aí a dica para quem está nos ouvindo, para vocês aí já adquirirem Vidas Baianas, que está disponível na Amazon. Mas aí, Bruna, eu quero também te fazer uma pergunta, que é a minha curiosidade agora, que é assim, existe um tema que sempre volta nas coisas que você escreve? Às vezes a gente tem, né, nós como escritores temos essa coisa de trabalhar um tema que sempre volta, às vezes a gente nem está planejando falar sobre aquilo e quando a gente percebe, está ali escrevendo sobre aquilo. Eu queria saber se existe esse tema que é repetitivo nas coisas que você escreve. Sim, eu costumo falar muito sobre o amor e desilusões amorosas
O meu primeiro livro, As Nuances do Amor, foi sobre isso. Então já tem um tempinho que eu venho escrevendo sobre outros temas, que eu venho buscando diversificar mais o meu trabalho. E gosto também de falar sobre aceitação, sonhos, corpo, saudade, solidão, que eu venho realmente buscando ampliar o meu repertório. Agora eu tenho uma proposta irrecusável para você. Vamos fazer um sarau? Faz de conta que você está aqui num palco, que tem uma plateia aqui de leitores, de pessoas que são apaixonadas por poesia, e esse pessoal saiu de casa só para te ouvir nesse sarau, para te prestigiar. E aí eu quero que você faça aqui um mini sarau pra gente, que você aí na sequência já declame aí pra gente uns 4, 5 poemas, e aí eu quero que você inclua nesse sarau poemas seus e que você feche esse sarau também com um poema de algum poeta, homem ou mulher que você admira muito. Combinado assim? Pode ser? Então bora lá. O primeiro poema se chama Força do Querer. Meu sexo está inquieto, longe da mansidão que antes habitava. São os quereres da vida. Ora trazem retidão e clareza, ora tiram minha paz, saltando de abismos tão altos quanto os sonhos. Não há como amar uma rosa sem ser ferido pelos espinhos. A era venenosa do querer, amálgama indomável, uma hora diz que me quer, e me querendo, quer outro alguém. O amor estar em carne viva, quase em putrefação. Flor, cadáver. O segundo poema se chama Interesa. Sinto-me mulher toda vez em que habito a minha própria pele, e não sinto vergonha em expor as texturas, as linhas e as cicatrizes que compõem a minha história. Linhas de expressão são trilhos que me levam a lugares conhecidos e aconchegantes. Quanto mais elas ganham nitidez, sinto que tenho vivido, o meu sorriso não disfarça. Há tempos resolvi abraçar a minha essência, ser dona de mim, do meu prazer e da minha felicidade. Ser inteira é caminhar com uma leveza de quem não deve explicações a ninguém. É confiar nas metamorfoses da vida, gostar do toque, do arrepio gostoso e no gozo intenso. Deixar-se levar pelas emoções e gemidos, a nudez, tão encantadora e provocante quanto uma mulher que sabe o que quer e se sente bem na própria casca. É deixar-se ser amada, ser um pouco mística, feiticeira e louca, amar a liberdade de ser quem é. Sem pudor, maquiagem ou filtros de celular. É mostrar mais intenção e ternura. Também ser abrigo nas horas vagas, sem esquecer de si. Ser uma mulher real fascina. Curvas suaves que hipnotizam. O verdadeiro gosto da liberdade. Me lambuzo toda, sem medo de ser feliz. Meu corpo, minha casa, meu templo sagrado. Um território onde só entra quem souber desvendar os meus mistérios, os meus anseios mais profundos. Que me queira bem. O terceiro poema se chama Roubo Qualificado. Roubaram todo o amor do mundo, inclusive o meu. Como isso foi acontecer? Eu não lembro o exato momento, deveria estar distraída com os percalços da vida ou chateada com alguma coisa. Porém, não vi nenhuma placa ou sinal na rua que pudesse me advertir. Moça, não vira a esquina. Estão roubando corações apaixonados. Quando dei por mim, estava só. E agora? Como achar o caminho de volta sem o meu amor?
Como explicar que o deixei ser levado? Eu poderia ter reagido, mas o medo é um fator paralisante. O entreguei de mãos beijadas ao acaso, furtivo e dissimulado, que patife. Não sobrou nada, a não ser um silêncio estarrecedor no meu coração. No meio do caminho, parei numa delegacia. Roubo qualificado, gritei. Cúmplices roubaram o amor do mundo inteiro. Não deixaram nada para mais ninguém. E até hoje, não há vestígio do amor que um dia eu senti. O quarto poema se chama Liberdade à Vera. Não vou carregar o celular hoje. Viverei a mansidão do meu querer. Me conectarei apenas com velhos amigos, meus discos e livros favoritos, ouvindo o som da vida que pulsa numa cama ainda por fazer. Me entrego ao desejo de caber em mim, na minha própria pele, em lugares mais confortáveis e concretos, e de fazer só o que almejo, sem me preocupar com olhares alheios enviesados. O corpo é anarquia, bem disse um grande poeta. Dança conforme a poesia, livre, leve e sem falsas intenções. Deixo de existir para o mundo, mesmo que momentaneamente, para abraçar o meu próprio mundo, sendo as várias versões imperfeitas de mim e de mais ninguém. Se perguntarem por mim, estou em Nárnia, em mundos paralelos, vivendo pequenos fragmentos do tempo, imersa em modo contemplativo, offline, dos labirintos das redes. O poema de um escritor que eu admiro muito se chama Então Você Quer Ser Escritor? De Charles Bukowski. Se não estiver explodindo em você, apesar de tudo, não faça. A não ser que saia espontâneo de seu coração e de sua mente e de sua boca e de suas entranhas. Não faça. Se você tiver que passar horas encarando a tela do computador ou encurvado sobre sua máquina de escrever procurando palavras, não faça. Se você estiver fazendo isso por dinheiro ou fama, não faça. Se você estiver fazendo isso porque deseja mulheres em sua cama, não faça. Se você tiver que sentar ali e reescrever mais uma vez e mais uma vez, não faça. Se der o maior trabalho só de pensar em fazer, não faça. Se você estiver tentando escrever como outra pessoa, esqueça. Se você tiver que esperar até isso rugir em você, então espere com paciência. Se isso nunca rugir em você, faça outra coisa. Se você tiver que ler primeiro para sua esposa, ou para sua namorada, ou para o seu namorado, ou para seus pais, ou para qualquer um, você não está pronto. Não seja como tantos escritores. Não seja como tantas milhares de pessoas que se dizem escritores. Não seja chato, estúpido e pretensioso. Não se deixe consumir pela vaidade. As bibliotecas do mundo bocejam até dormir sobre tipos assim. Não aumente isso, não faça, a não ser que saia de sua alma como um foguete. A não ser que ficar parado te leve à loucura, ou ao suicídio, ou ao assassinato, não faça. A não ser que o sol dentro de você esteja queimando suas vísceras, não faça. Quando for realmente o momento, e se você for escolhido, isso irá acontecer por conta própria e continuará acontecendo até você morrer, ou isso morrer em você. Não há outro jeito, e nunca houve outro.
Muito obrigada, Bruna. Foi maravilhoso esse nosso mini sarau. Nossa, que poemas incríveis que você escolheu pra gente aqui. Tô arrepiada realmente com cada um deles. Muito, muito, muito obrigada. E a gente vai dar aqui um intervalozinho rapidinho para você conhecer algumas coisas da comunidade Literária Mais e a gente volta daqui a pouquinho batendo mais esse papo gostoso com a Bruna Esteves. Escritora, eu tenho algo muito sério para falar. Você não precisa de talento. Você provavelmente escreve bem, tem textos ou livros escritos, publicados, então o que te falta não é talento, é conhecimento e estratégia. Sim, porque de nada adianta escrever se quase ninguém vai ler. O que você precisa é de conhecimento, estratégia e comunidade para impulsionar sua carreira e te levar até os leitores. As autoras que são assinantes da comunidade Literária Mais têm aulas mensais, participam de bienais e eventos, além de acesso a diversas oportunidades de publicação, marketing e vendas de seus livros, e estão em um grupo de mulheres que escrevem e se apoiam. Acesse www.literariamais.com.br, escolha seu plano de assinatura e vem fazer parte do grupo de autoras que cresce e aparece. Olha só! Se você é do tipo que ama livros e compras virtuais, então precisa acessar nossa loja no www.literariamais.shop e escolher sua próxima leitura. Lá você encontra livros de todos os gêneros infantis, romances, suspense, poesia, crônicas, além de mimos literários. Corre no site e escolha sua próxima leitura. Você é mulher, ama ler e está a fim de participar de um ambiente de muita literatura, conexão com outras leitoras, escritoras e bastante lazer? Então acesse www.literariamais.com.br e assine o plano Leitora Mais. A gente te espera na comunidade Literária Mais. A literatura está no ar, Rádio Literária acabou de chegar. Livros, autores, leitores e muito mais. Essa é a sua Rádio Literária Mais. É isso aí, essa é a Rádio Literária Mais e eu tenho um recado para você que é poeta. Vem participar também aqui do Poeticamente com a gente. Se você escreve poesias, você quer participar do nosso programa, envie uma mensagem para a gente. No nosso aplicativo você consegue falar diretamente com a gente no WhatsApp, tem um botãozinho lá embaixo no aplicativo que você clica, vai direto para o nosso WhatsApp. Você pode falar com a gente também pelo nosso direct do Instagram, @literariamais, e tudo que importa é você realmente entrar em contato aí conosco e a gente a sua participação no programa Poeticamente, combinado? A gente quer bater esse papo, quer conhecer também os seus poemas e fazer aqui o seu mini sarau também, então fica o convite aí para você que é poeta, hein? Agora, voltando aqui para conversar com a Bruna Esteves, e a gente sabe, né, Bruna, que a escrita é uma carreira desafiadora, aliás, a carreira artística ela é muito desafiadora, e aí eu queria te perguntar se em algum momento você já pensou em desistir da escrita e o que te fez continuar, né? Ou o que te faz continuar aí até hoje? Sim, eu já pensei em desistir. Eu sempre digo que ser um escritor em pleno século XXI é um desafio muito grande, pois estamos o tempo inteiro disputando espaço com as redes sociais. Vivemos num mundo em que não há espaço para vagarezas, para a contemplação. Tudo acontece na velocidade da luz. E as pessoas estão cada vez mais sem paciência para ler. Elas mal leem legendas de Instagram, quanto mais textos extensos e complexos. Infelizmente, ainda somos um país bastante deficiente no quesito da educação e da leitura. É verdade, a gente ainda tem muito para avançar no nosso país em termos de leitura, literatura, tanto na questão de formação de leitores, quanto também na questão de escrita mesmo, né, de ter espaço também para quem escreve, espaço não só de publicação, mas de capacitação, de visibilidade, de vendas, eu acho, né, a gente precisa também aí ter para onde escoar o que a gente escreve, e isso parte exatamente da formação de leitores, de pessoas que estejam aí cada dia consumindo realmente o que a gente escreve. Então, eu acredito que a gente tem ainda uma jornada grande para trilhar, mas continuamos aqui acreditando que dias melhores virão, não é verdade?
E aí isso nos leva a falar de sonhos, né? Porque, querendo ou não, isso é um sonho de todo escritor, essa coisa de querer que hajam mais leitores, que mais pessoas estejam encontrando a literatura, a leitura, que mais pessoas estejam consumindo livros. Esse é um sonho de todo escritor. E falando nessa coisa de sonhos, eu queria que você me falasse aí para os nossos ouvintes também, o que você ainda deseja viver, o que você ainda deseja publicar ou experimentar, seja como poeta ou como escritora de outros gêneros também. Então fale aí pra gente quais são os sonhos que você tem como escritora. O meu maior sonho é deixar um legado literário incrível, é contribuir para o fomento da literatura e da cultura do meu país, é ser lida pelo mundo inteiro. Tenho muitos projetos, né, para o futuro, pretendo publicar muitos livros pela frente e me desafiar a escrever romances também. No momento, eu escrevi poesias, crônicas e contos, mas eu tenho muita vontade de publicar romances no futuro bem próximo. E para quem está ouvindo, talvez escreva aí escondido ou sem coragem de se chamar poeta ou escritor, de repente para quem aí tem um sonho de escrever relacionado à escrita, relacionado à arte, ou talvez um sonho mesmo assim para a vida, né, que não tem de repente nada a ver com literatura, mas para as pessoas que têm sonhos e que de repente esses sonhos estão aí engavetados, tímidos, né, estão aí hibernando, o que você diria para essas pessoas agora, né, que palavra, que conselho ou que verso você deixaria para essas pessoas? Tem uma frase escrita por Harper Lee no livro O Sol é para Todos, que me marcou profundamente. E é assim: coragem em fazer uma coisa mesmo estando derrotado antes de começar. Mesmo assim, ir até o fim, apesar de tudo. Então, seja você mesmo. Acredite no seu potencial. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai. Mesmo com medo do julgamento, dos erros, apenas faça, dê o primeiro passo. Nossa, O Sol é para Todos é um dos meus livros preferidos da vida. Eu indico para todo mundo ler O Sol é para Todos, da Harper Lee. É uma história belíssima, uma narração, uma escrita linda, um livro que me marcou, assim, para a vida também. E você trazer ele aqui, né, com essa citação aí, me deixou muito feliz. Então fica aí também essa dica de Bruna e aqui juntando também com minha dica, leiam também esse livro que vai valer muito a pena. Mas para a gente fechar o nosso Poeticamente de hoje, vamos fechar assim de um jeito bem poeticamente mesmo, Bruna? Você topa? Então traz pra gente aquele poema que, na sua opinião, tem o poder aí de arrepiar o corpo e a mente de quem ouve, pra gente fechar aqui o Poeticamente. Bora lá? Vou finalizar com um poema de Mateus Peleteiro que se chama Contente, Enquanto o Mundo Dorme. Dizem por aí que o amor surge uma vez, se repete num ciclo vicioso de ilusões e esperança, até sair pela porta dos fundos para nunca mais voltar. Mas o meu amor não é assim. O meu amor nasce e morre todos os dias a partir das idiosincrasias de quem me faz rir do mundo, ao menos por um segundo, e dos trejeitos e olhares que me dispensam nas ruas. Meu amor é satírico e bem-humorado, e tem dias que ele nem nasce. Apenas fica na barriga como uma dor aguda, que incomoda gritando que está ali. Tem dias que ele explode e salta aos olhos. Tem dias que só o meu amigo lá de baixo pode falar por ele. Mas também há momentos em que me pego feito um idiota, escrevendo poemas durante a madrugada com um sorriso no rosto. E uma aceleração do lado esquerdo do peito, contente, enquanto o mundo dorme.
E assim a gente encerra o nosso Poeticamente de hoje. Muito obrigada, Bruna. Foi um prazer imenso conversar com você, ouvir os teus poemas. E para você que está nos ouvindo, continue na Rádio Literária Mais, porque além do Poeticamente, tem muitos outros programas bacanas aqui para você. Já compartilha a nossa rádio também com outras pessoas e a gente se encontra no próximo Poeticamente. O corpo pede poesia, a mente pede poesia. O coração quer poesia, a vida pede poesia. Poete pede poética, poeticamente. Poética, poética, poeticamente. O corpo pede poesia, a mente pede poesia. O coração quer poesia, a vida pede poesia. Poete pede poética, poeticamente. Poética, poética, poeticamente. O programa de hoje terminou, mas a gente volta logo mais. Fica na Rádio Literária Mais, fica na Rádio Literária Mais.